Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas e boa tarde a todes também. É a live da Escola de Poesia e hoje a gente vai falar sobre a formação da literatura afro-brasileira, linguagem e estética. É um novo curso da Escola de Poesia que está chegando e abrindo o ano novo, logo que adentrarmos 2021, teremos, então, um novo curso da Escola de Poesia, dessa vez ministrado pela Roberta Flores Pedroso. Uma alegria imensa a Escola de Poesia ter a Roberta Flores Pedroso junto com a gente também no cast, no elenco aí da Escola de Poesia. A gente vai falar aqui dos períodos que vai ocorrer o curso, a gente vai falar dos dias, os horários, são 12 aulas, são 12 encontros, e as informações já, desde o início, já vou avisando, as informações estão no chat. O pessoal pode acompanhar aqui embaixo, o nosso pessoal de apoio aqui na live, sobretudo a Nathalie Weber, que é quem trabalha as redes sociais da Escola de Poesia, vai estar colocando aqui, então, as informações para o pessoal poder se inscrever no formulário online. Mas, essa tarde aqui de apresentação desse curso, a formação da literatura afro-brasileira, linguagem e estética, a gente vai falar com a pessoa que, afinal, pensou esse curso e também com um convidado. A pessoa que vai ministrar esse curso é a Roberta Flores Pedroso. A Roberta Flores Pedroso, ela é professora, ela é docente nas redes pública e privada do município de Camaquã, interior do Rio Grande do Sul, há 28 anos. Graduada em Letras e Pedagogia, especialista em literatura brasileira, mestra em literatura brasileira e atualmente doutoranda em literatura, sociedade e história da literatura. Ainda teremos aqui como convidado também o Júlio Emílio Brás, que nasceu no dia 16 de abril de 1959, autor de livros infantis e juvenis há quase 40 anos. Começou sua carreira literária de maneira curiosa. Desempregado, aceitou o convite para escrever roteiros para as revistas de terror da antiga editora VEC em outubro de 1980. Seguiram-se publicações em outras editoras no Brasil, países como Estados Unidos, Bélgica, Portugal, entre outros, e sua primeira premiação, o Ângelo Agostini, como melhor roteirista de quadrinhos de 1986. E em 1983, começa a escrever bolsilivros para a editora Monte Rei, escrevendo cerca de 400 títulos sob 39 pseudônimos, também para editoras como a Nova Leitura e a Cedibra. Em 1988, publica seu primeiro infanto-juvenil, o primeiro livro infanto-juvenil, Saguairu, atual editora. E no ano seguinte ganharia o prêmio Jabuti de autor revelação. Em 1990, escreve esquetes de humor para humorísticos Trapalhões na TV Globo e atualmente dedica-se exclusivamente à literatura infanto-juvenil, com quase 200 livros publicados no Brasil e no exterior. Júlio Emílio Brás e Roberta Flores Pedroso. A gente vai falar sobre a formação da literatura afro-brasileira, linguagem estética, curso aí que vai ser ministrado pela Roberta Flores Pedroso, 24 de fevereiro de 2021, de 19 de janeiro até 24 de fevereiro, retificando. 19 de janeiro, início, 24 de fevereiro, o encerramento. Sempre nas terças e quartas, às 20h30, das 19 às 20h30. Terças e quartas, das 19 horas até às 20h30. De 19 de janeiro a 24 de fevereiro, terças e quartas, 19 às 20h30. Vou repetindo bastante para o pessoal aqui poder se informar. A live vai ficar no ar aqui da Escola de Poesia e o pessoal que vai vendo aqui ao vivo e que também vai poder ter a oportunidade de assistir depois, fica com o serviço bem claro, tá bom? As informações estão no chat. Sem mais delongas, vamos conversar, então, com a Roberta
Flores Pedroso e também com o Júlio Emílio Braz. De início, eu queria colocar uma questão aqui. A gente está no dia 21 de fevereiro, 21 de novembro. Estamos no dia 21 de novembro. Sabemos da importância do 20 de novembro dentro da história brasileira, esse trabalho todo feito pelo movimento negro, Vera Silveira, dentre outras pessoas, nessa importância do 20 de novembro, para a comunidade negra, para todo o povo negro brasileiro, negros e pardos. E aí também a gente poder pensar um pouquinho no que, infelizmente, aconteceu nos últimos dias aqui em Porto Alegre, esse episódio de violência, esse racismo estrutural presente no nosso país. A Sueli Carneiro, na sua tese de 2005, diz que a população brasileira vive sob o signo da morte. Já o Boaventura de Souza Ramos traz o termo epistemicídio, esse silenciamento, essa tentativa de apagamento e escamoteamento da produção intelectual negra. A morte de João Alberto Silveira Freitas, no dia 19 de novembro, dá para a gente pensar essa questão desse racismo estrutural e pensar também no âmbito da literatura. Um curso de formação da literatura afro-brasileira, como a própria Roberta fala, irmos além do usualmente estudado na historiografia literária eurocentrada. Inicialmente coloco essa questão para a Roberta, para o Júlio, e a gente segue no bate-papo e a Roberta vai conduzindo ao seu modo também. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Roberta, bem-vindo, professor, escritor Júlio Emílio Braz. Obrigada, boa tarde, obrigada pela presença. Estou muito feliz de ter o meu professor maravilhoso de literatura, né, que é o professor Richard. Até hoje lembro de um trabalho que nós fizemos com São Bernardo, fazendo uma relação com a educação, e eu lembro que eu utilizei Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e eu acho que o meu trabalho ficou maravilhoso naquele momento, né? Muito obrigada, tem muita participação na minha vida, assim, né? Na minha formação literária. Quero agradecer também o convite que eu fiz para o Júlio, eu não teria outra pessoa para convidar, porque o Júlio tem me acompanhado, mesmo sem me acompanhado a partir dos livros dele, em toda uma boa parte da minha docência, né? Eu lembro que meus alunos, num momento, que depois a gente vai falar nesse livro, que ele estava na feira em Porto Alegre, que eu havia lido com os meus alunos do 6º ano Lendas Negras, né? Esses alunos do 6º ano, eles já se formaram, né? Já estão formados na universidade, né? Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, o tempo me entrega, né? Eu não posso escamotear a minha idade. Então, o Júlio também tem uma participação muito grande na minha formação como docente, né? Principalmente na área da literatura, porque naquele momento estava muito difícil, para dizer que eu não encontrava nenhum texto e nenhuma obra, né, que colocasse no bojo da história, né, questões que falassem das origens do negro no Brasil e que trabalhasse, apresentasse para aqueles alunos que eu tinha naquele momento, né, uma outra história, que não fosse a mesma de sempre. E aí eu encontrei Lendas Negras, né? E, Júlio, tu sabe que eu não consigo me lembrar, acho que de 99 é o teu livro, 2000. Nesse período. Lendas Negras. E foi tão impactante para nós, e principalmente para mim, que eu peguei todos os meus alunos e fui para Porto Alegre, né? Porque eu vivenciava a literatura junto com eles, aquele prazer de conhecer o texto e conhecer o autor, né? E aí, a partir dali, eu nunca mais me desgrudei do Júlio, né? Nunca mais, eu sempre trabalhava, porque como eu tinha classes de adolescentes, né? Eu procurava livros que tivesse onde eles pudessem se identificar e onde eles pudessem também ver uma outra história, que não seria só a história da menina loira, do cabelo comprido, né, vindo de uma situação financeira confortável. Eu queria que eles também tivessem
contato com outro tipo de realidade, né? Ou seja, que eles olhassem fora da bolha que eles se encontrassem. Enfim, estou falando tudo isso para também justificar o porquê do Júlio, do convite, e por que ele também está na bibliografia das obras que a gente vai estudar nesse curso. A intenção, né, desse curso vai estar voltado para um outro tipo de leitura que a gente pode fazer dessas literaturas negro-brasileiras, afro-brasileiras, que nós também vamos trabalhar com esses conceitos, que são vários conceitos que estão em construção, né? Qual que pode se adaptar melhor, ou qual conceito que a pessoa acredita que seja o mais completo, ou até mesmo a gente construir um novo conceito. Vamos tentar fazer uma leitura. Agora que tu falou nessa questão do epistemicídio, né, que tem essa linha, essa intenção de desconstruir as nossas escritas, né, eu vejo que quando se fala na literatura afro-brasileira, se fica sempre ao redor de uma análise muito somente sociológica, antropológica, historicista, e meio que a gente esquece da questão estética, de como se dá aquela obra de arte. E, para mim, isso é uma coisa muito difundida, né? Ou acham assim, que são só relatos de vivência. Então, essa forma de ler a nossa literatura também é uma forma de esconder, acachapar, né? Desconstruir esse conhecimento, essa produção intelectual que tem nas mais variadas obras, né? E eu não digo só de agora, mas a gente fala lá do período do Domingos Calda Barbosa, Maria Firmina, Paula Brito, enfim, vários outros escritores, né? Luiz Gama, que a gente vai trabalhar, que a gente vai poder trabalhar, e até para entender essa imensidão, né? Poder fazer uma análise crítica, estética de todas essas literaturas contemporâneas que hoje se apresentam. Então, nós temos... Eu acho que vai estar bem legal assim, o curso, né? Para poder fazer esse debate. E me chama também muita atenção que lá em 99, 2000, essa obra do Júlio, Lendas Negras, ela já vinha com uma temática que falava da África com outro contexto, diferente, né, daquele território assombrado que a gente costumava enxergar, com toda a miséria, falava em África, lembrava elefante e girafa, né? Mas o Júlio traz nessa obra, né, na verdade, é uma outra estética. Nessa, que eu vou querer que ele aborde um pouquinho também, fale para a gente, numa das últimas que me chamou muita atenção, que eu sempre esqueço do nome, conceito de liberdade. Um encontro com a liberdade. Um encontro com a liberdade. Faz favor de mostrar o livro. Tá aqui, ó. Aí, ó. Olha, é um livro emocionante, né? Até porque ele se utiliza de um personagem que construiu parte da história também do Rio de Janeiro, né? E com uma linguagem belíssima, assim, muito bem construída. E Pretinha Eu também, que é bem distante, né? É de 2000 e... Essa deve ser de 2005, mais ou menos. Uma das edições, as primeiras é dos anos 90 ainda, né? 90 e pouco. Mais ou menos isso, né? E eu nunca deixei de ler na escola, porque aí vai relatando também algumas vivências de uma personagem. Nós temos uma personagem central que é uma personagem negra. Então, o Júlio já inova isso há muito tempo na literatura infantil e infanto-juvenil, né? E nós vamos também conversar nessa questão da apresentação de personagens, né? Na questão dos tempos, da estética, da produção e da construção, a princípio, agora, neste momento, da literatura infantil e infanto-juvenil. Porque eu sempre penso que os menores, né? As crianças e os adolescentes,
se elas não têm uma base forte em casa para que elas aprendam a se defender, a escola vai fazer esse papel e vai ser o professor, e ele tem que estar amparado com obras, né, que a gente pode dizer de boa qualidade, aonde a criança se encontre, veja uma referência positiva com relação à sua história, né? E que ela tenha força de lutar, porque a literatura também nos fornece esses meios, né? Da gente tentar se modificar, melhorar algumas coisas, né? Uhum. Desculpa. E eu gostaria que o Júlio também desse a opinião dele com relação a essa abordagem de lendas negras, né? E é muito interessante a tua história também, como escritor negro, num espaço que a gente sabe que não é para nós, né? Para isso a gente fala sempre no epistemicídio. E teve certo que lutar com algumas questões, mas eu gostaria que o nosso assunto ficasse voltado para a área da literatura. Só um porém, né? O que aconteceu ontem é algo que me deixou muito chocada, óbvio, né? Mas principalmente pelos comentários das pessoas. E cada vez eu observo assim, a gente tem um problema muito grande, que é desde o momento, né, da dita abolição da escravatura, aonde parece que a gente ganhou um prêmio, né, que o movimento negro abolicionista não teve participação nenhuma, né, em todo aquele processo. Tanto é que é muito esquecido o nome do Luiz Gama, do José do Patrocínio e de outros abolicionistas. Eu acho que essa história mal contada e mal apresentada, ela abriu uma fratura nessa sociedade, ela vem, né, com isso até hoje, e parece que essa situação não se estanca. E há quem diga assim, não foi só porque ele era negro, que era um cidadão negro, né? Querem separar uma situação de outra. Não é verdade, é porque ele era um cidadão negro. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o Carrefour no mesmo dia. Em 2009, eles prenderam, autuaram um senhor que estava dentro de uma EcoSport, era um funcionário da USP. O cara teve que provar, foi preso e teve que provar que o carro era dele, e foi no estacionamento do Carrefour. Então, a gente até pode pensar que tem que é um projeto de extermínio dos negros no Brasil, se não de todos, de boa parte, porque esse silêncio governamental não resolve mais discurso. Não, tem que fazer uma investigação profunda nessas instituições. Eu penso isso, né? E para não deixar passar em branco, porque não tem como, né, gente? Não tem como. Desculpa meu atravessamento. Vou passar para ti a fala agora, Júlio. Tá bom. Não, você está falando do silêncio governamental. Eu estou aqui pensando com meus botões. Antes tivesse o silêncio. Porque o pior não foi o silêncio. O pior foi que o vice e o presidente, né? Aliás, o vice-presidente, ninguém escolhe um cara que pensa diferente da gente. Então, né? Já se viu. Não, os dois negaram que haja racismo no Brasil. Essa fala é pior do que o silêncio. Eu até ficaria mais com o silêncio. Obrigado. Né? Porque essa fala, sabe, é contra qualquer coisa que você possa. Basta olhar, abrir as páginas de qualquer jornal desse país para você ver que existe sim, sabe? Não é... Eu acho engraçado, assim, é até estranho, acho que foi o presente macabro desse 20 de novembro, né? Deram um cadáver fresquinho para a gente. O que mais me chocou, estava até conversando com a Nathalie antes de começar, era que é o seguinte, hoje, aqui perto, né? Eu estava comentando com alguém, uma pessoa que, por sinal, também é negra, e ela virou e falou assim, mas também, você viu o tamanho do negão? Aí eu pensei, então é a questão estética, né? Se ele fosse magrinho, 1,50 m, talvez ele morreria, pelo menos com a consciência tranquila de que não vai ser acusado de ter causado a própria morte, né? Então, assim, é engraçado isso, essa coisa do preconceito no Brasil.
E eu confesso a você que me surpreende um pouco essa coisa das pessoas ainda discutirem o óbvio, que existe. Né? Claro que ele existe. E olha, tem inúmeros estarrecedores que, principalmente a grande imprensa, fecha os olhos olimpicamente. Né? Eu lembro que no início desse ano eu recebi um jornal de um jornalista gaúcho, se não me engano, Sérgio Rosa, que ele fez uma matéria muito grande sobre uma pesquisa que saiu, foi publicada no início, acho que fevereiro, falando que entre 14 e 25 anos, as principais vítimas, né, da violência policial era, em 92% dos casos, negros e afrodescendentes, pardos. Né? Olha, eu nunca fui muito bom de matemática, mas 92% é beirando 100%. Se essa informação e essa notícia fosse passada no Times ou no Le Figaro ou no Deutsche, ou em qualquer, na Deutsche Welle, na Alemanha, seguramente seria classificado como limpeza étnica. Né? Aqui, nem os grandes jornais, como eu falei, foi um pequeno jornal onde trabalha esse rapaz, que teve a gentileza de mandar a matéria que ele fez para mim, e eu tomei conhecimento que os Globos e as Folhas de São Paulo e os Estadões da vida, os Zeros Horas da vida, não se dignaram a dar maior relevância a esse estudo, que é um estudo sério, né, feito por um órgão do governo. Né? Então, assim, 20 de novembro, eu até brinquei aqui, que, né, no Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro, tem um negócio que, assim, todo ano eu falo com meus amigos, amanhã é 20 de novembro. Por quê? Porque o RJTV vai fazer uma matéria perto do Cabeção do Zumbi, que é uma estátua imensa, que não é o Zumbi, copiaram uma estátua, uma imagem na África e botaram ali a pretexto de homenagear o Zumbi. Né? Vão fazer uma homenagem em frente, vão filmar a mesma homenagem de sempre, desde que instituíram o feriado, com aquelas pessoas tocando os tambores, vestindo trajes africanos. A repórter vai perguntar como ele está se sentindo e acabou. Não é só isso, cara. A consciência é outra coisa bem distinta. Por sinal, de maneira terrível, tétrica, macabra, o pobre do rapaz, né, foi a grande novidade da celebração esse ano, né? A prova com cores bem fortes, vermelhas, né, de que há um longo caminho a seguir. Sabe? Assim, eu acho engraçado que ainda se tentou, a delegada, um monte de gente tentou dizer que não havia racismo. Olha, eu vou muito no supermercado, que, né, sempre, historicamente, quem fez compra na minha casa fui eu, né? E teve uma época, né, tinha filho, tinha muita gente comendo aqui em casa, agora eu sou a samba de uma nota só, é apenas eu. Né? Eu não faço mais compras grandes, mas quando eu ia no supermercado fazer compra, isso foi uma coisa que eu me senti assim, mais ligado ao rapaz, né? Eu dei uma sorte danada, porque eu também sou parrudinho, né? Eu ia no supermercado e eu fazia a compra por mês, então enchia um carrinho e depois pegava aquele gancho, prendia no outro carrinho e saía fazendo outra compra, enchendo outro carrinho. Eu era um homem de muita sorte no supermercado, porque sempre aparecia um segurança, aquele bendito walkie-talkie, falando com outro segurança, né? O que mais me chocava é que os dois eram negros, né? Também tem isso. E eu era o homem mais bem protegido do supermercado. Eu ficava perguntando para os meus botões se eles acreditavam realmente que eu era o incrível Hulk, para sair com aqueles 2 carrinhos nos ombros, correndo ainda. Né? Então, assim, é isso e muito mais outras coisas. Eu lembrei, por exemplo, outro dia, lendo um livro de 1970 sobre o personagem negro na literatura infanto-juvenil, tinha uma empregada no livro que todo mundo gostava, que era linda, maravilhosa. Só que, assim, a empregada não tinha namorado, não se mencionava a família dela, ela tinha um quartinho no fundo do apartamento e, eventualmente, só dormia quando o último membro da família para quem ela trabalhava dormia também. Aí eu lembrei da minha tia, que também não tinha namorado. O único contato com a família era meu pai e a minha família, né? E que só dormia quando o último membro da família dormia. Né? Essa coisificação do cidadão negro no Brasil ainda é uma realidade. Né? Ele, como nos tempos da escravidão, ele ainda é uma peça. Se bobear, ele vai comer a ração. Né? E ele é invisível. Né? Eu, durante algum tempo, eu morei num prédio na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, que é a parte chique, né? E lá tinha um monte de porteiros e boa parte deles ou eram nordestinos ou eram negros. A maioria das pessoas que desciam, o porteiro cheio de gentileza falava bom dia e as pessoas passavam como se ele não tivesse dito nada. Né? Somos invisíveis.
O chato é quando a gente fica visível, porque você acaba na página policial quando fica visível. Ou fica branco, né? Como muitos membros da nossa simpática literatura, ou em grandes nomes da... Porque, assim, eu não sei se eu vou me alongar aqui, eu começar a falar, eu não paro. Tem gente que conhece, sabe que eu sou uma metralhadora, é ato contínuo. Ontem mesmo... Eu te faço um sinal. Isso, faz um sinal, me segura aí. Porque ontem eu acabei, foi no Instagram, e literalmente eu e o rapaz não acabamos, porque ele congelou para mim e eu congelei para ele, e ficou os dois patetas, um olhando para o outro, se despedindo unilateralmente. Mas então vamos nós. Assim, essa coisa de trabalhar com essas temáticas, para mim, não foi porque eu me preocupei com os outros negros, eu me preocupei, até egoisticamente, admito, com um negro. Porque assim, ó, não sei se é por conta de ler, eu sou um leitor desde que me entendo por gente, os primeiros livros chegaram nas minhas mãos por volta dos 5 anos, né? Tanto é que quando eu cheguei na escola, a primeira grande surpresa da minha vida não foi nenhuma outra, a não ser que eu tinha ido para a escola para aprender a ler e eu cheguei com uma grande novidade lá na escola, eu já sabia. Né? Gente que lê é uma praga, né? Porque gente que lê, até sem querer, pensa. Né? E desde sempre, a primeira vez que eu senti que tinha alguma coisa errada comigo foi exatamente na minha certidão de nascimento, ó. Que a minha mãe mostrava com maior orgulho, porque era bonita, sabe? Naqueles tempos lá no interior de Minas Gerais, a gente era batizado e tinha a certidão a posteriori. Tanto é que meu pai morreu achando que nasceu em 1927 e ele acha que foi uns 2 ou 3 anos antes. Mas aí é outra história. Fato é que a gente comemorava no 5 de dezembro, que acho que 5 de dezembro eles lembraram que era a data dele que ele nasceu. O ano, o dia, pelo menos. Né? Então, assim, minha mãe mostrou aquela letra bonita, vocês lembram, né? Então, antiga, bacana, e estava lá dizendo que eu era pardo. E eu, né? Tranquilo, lá na minha comunidade, no Rio de Janeiro. Aí, inevitavelmente, chegou o dia de ir para a escola, né? E uma das coisas que aconteceu na escola, além de descobrir que eu sabia ler, foi que a professora falou que nós teríamos que encapar a cartilha e o caderno com papel pardo, né? Aí você sabe que, né, eu era uma criança, gente. Eu fui lá procurar o Bendito na papelaria que ficava em frente à escola e, obviamente, não achei. Né? Aí eu perguntei ao rapaz do balcão, ele falou, está aqui, menino. Aí foi o primeiro choque da minha vida com relação à minha cor. Eu não era cor de abóbora. Né? Então, assim, eu sabia que era alguma coisa, mas seguramente pardo, na acepção da palavra em relação, pelo menos, ao papel, eu não era. Né? E, assim, esse negócio é muito chato, porque você começa a se inquietar. Né? E essa inquietação me acompanhou um bom tempo da minha vida. Quando você está lá no seu gueto, na sua comunidade, né? Não incomodando ninguém, porque o Lima Barreto já falava que negro só começa a incomodar quando sai do lugar dele, né? E eu não saía do meu lugar, estava lá, né? Mas aí eu comecei a já incomodar indo para a escola, porque a escola não era dentro da comunidade, né? Depois eu comecei a trabalhar, comecei em Copacabana, aí que eu saí direto do meu quadrado e fui confrontado com uma das primeiras coisas mais visíveis do preconceito nacional, o elevador de serviço. Né? Mesmo quando eu fui entregar um livro de poesia para participar de um concurso da UBE, eu fui encaminhado para o elevador de serviço. Né? E isso só fez crescer. Né? Então, assim, quando eu comecei a escrever minhas primeiras historinhas, até as histórias em quadrinhos eu enfoquei essa temática da questão de ser negro no Brasil. Né? Porque a maioria das pessoas, assim, eu até comentei várias, eu sempre comento isso, nós somos uma maioria, mas somos uma maioria espúrias, 54% de uma aritmética injusta, a gente não tem noção de que é a maioria. Né? Você vê quando um norte-americano, um negro norte-americano leva um tiro em São Francisco, todos os negros de Nova York ficam rebelados. Aqui, a minha vizinha falou, também aquele negão daquele tamanho, né? Como se o cara não puder... Por exemplo, eu não conheço na história de todos os supermercados da nação ninguém que tenha aberto uma lata de cerveja caucasiano que tenha redundado em morte, ou pelo menos um empurrãozinho, né? Qualquer negão que se atrever a puxar aquele negócio e tomar cerveja antes de pagar, vai passar por situações assim letais, né? Sabe? Então, assim, para mim, a literatura foi, até certo ponto, uma válvula de escape para me encontrar com um personagem muito importante para mim, eu mesmo. Né? Porque, para piorar um pouquinho, eu sou de uma família multiétnica, né? A minha mãe era branca e meu pai era negro.
e você fica com os dois pés, um pé em cada lado, e você não está em lugar nenhum, né? Então, assim, começou pela minha própria... Tanto é que o Lendas Negras, que é uma coletânea de lendas africanas, eu criei por duas razões, uma engraçada e a outra de foro íntimo. A engraçada é porque o ilustrador é um amigão meu, nós já fizemos mais de 26 livros juntos, e ele gosta de ficar inventando, né? E aí nós tínhamos acabado de fazer um livro com a editora de São Paulo, a FTD, e ele trouxe umas ilustrações feitas com sombras, e uma das ilustrações calhou de parecia uma aldeia africana. E aí eu fui resgatar uma coisa que me incomodava muito quando eu entrava na biblioteca da minha escola, quando era criança, porque eu procurava assim lendas africanas, obviamente não tinha, eu sempre procurava e não encontrava. Tinha europeias, japonesas, de tudo quanto é canto, né, indígenas, mas de negro não tinha, né? Aí foi a minha primeira oportunidade de criar um livro de lendas, né? E aí eu aproveitei, ajudei meu amigão, meu parceiro, e fui pesquisar, né? E não foi fácil, porque para início de conversa, eu fui procurar nos consulados aqui de países africanos, tirando da África do Sul, nenhum outro tinha nada. Eu tive que me socorrer com a internet. Eu fui comprar livros em vários países do mundo para recolher lendas para fazer o meu primeiro livro, né? E esses livros, antes de tudo, é a mesma coisa, por exemplo, do Pretinha Eu, que foi mencionado. O Pretinha Eu é a história de uma menina negra que ganhou uma bolsa de estudo numa escola muito chique, né? E conta-se, obviamente sofre bullying, porque é a única negra na escola. Mas ela não é a única negra na escola. Tem uma outra menina que até a entrada da Pretinha, do título, não tinha percebido o óbvio ululante. Ela também era negra, né? Porque a mãe dela dizia em casa que ela era uma moreninha clara, né? E o livro é a história dessa menina e não da Pretinha, porque a Pretinha já está resolvida, ela sabe o que ela é e o que ela quer. É a Bel, a outra, que na verdade é a protagonista, que busca a sua identidade, né? Essa frase do título, inclusive, não é da Vânia, a Pretinha, é da Bel, quando finalmente se descobre negra, que é uma coisa que ainda está para ser descoberto por um bom contingente da população afrodescendente e negra no Brasil, né? Negros são sempre os outros para uma certa parcela da nossa população negra, né? É a minha vizinha, por exemplo, né, que achou que só porque o cara era um gigante pela própria natureza, ele tinha direito a apanhar selvagemente daquele jeito e eventualmente morrer, né? Justificava ele apanhar porque ele era grandão, né? Era uma questão estética, eu volto a repetir, né? Como tem outros, sabe? Não tem essa unidade da minoria, porque nos Estados Unidos os negros são minoria, são 13%, 12%, 13%, né? Ela é mais qualitativa do que a nossa maioria de 54%, porque a nossa maioria é uma maioria que não... A própria libertação dos escravos, vamos combinar assim, né? Não foi libertação, foi soltura, né? Sabe? Soltaram, não houve nenhum planejamento. No livro que a Roberta sempre esquece o nome do título, o personagem que realmente existiu, uma figura fantástica, porque... Eu não sou professor de... Hein? Encontro com a Liberdade. Um encontro com a liberdade. É um dos caras mais... No Brasil tem um negócio muito engraçado, sabe? Que merecia uma análise muito mais profunda do que as pessoas já fizeram. Cara, tem duas maneiras de lidar com o negro aqui, né? A invisibilidade plena ou o embranquecimento, né? E esse personagem que está no livro, né? Que o André Rebouças, ele passou por isso, né? Ele passou pelas duas coisas, aliás. Ele passou pelo esquecimento e pelo embranquecimento. Embranquecimento quando ele estava na corte, o pai dele era conselheiro de Dom Pedro II, ele foi um dos dois, ele e o irmão Antônio foram os dois primeiros negros engenheiros do Brasil, e não foram pouca porcaria não, porque eu costumo dizer, que é uma frase que eu repito de um amigo meu que eu conheço, um inglês, que ele falou que chegava na discografia dele só tinha negros. Aí ele falou que só comprava negros, que para o negro chegar a gravar, ele tinha que ser muito bom. Viu? Né? Aí essa frase dele ficou na minha cabeça. Então, assim, o André Rebouças e o Antônio Rebouças não eram qualquer coisa no Império. Não foi só no Rio de Janeiro que eles fizeram coisas interessantes, por isso tem um túnel maravilhoso aqui com o nome dos dois. Que ninguém sabe que, inclusive, é o nome dos dois e também não sabe quem foi o André. Né? Foram figuras... Ali em Curitiba, eu descobri recentemente, tem no Paraná tem uma estrada de ferro
Paranaguá, Curitiba. Fantástico, uma obra maravilhosa de engenharia. E eu jurava de mãos e pés juntos, até porque eu vi muitas matérias dizendo que quem construiu foram os ingleses. Foram não. O planejamento inicial foi do André Rebouças. Né? Tá lá até hoje a ferrovia, um negócio deslumbrante de engenharia. Né? E assim você vai encontrar outros, Juliano Moreira, Virgínia Bicudo, Luiz Gama, que tem uma... Eu sempre falei com alguns amigos que eram cineastas que o Luiz Gama, a vida dele é um roteiro pronto, não precisava contratar roteirista. Né? É um titã. Simplesmente um titã. A história, a biografia pessoal dele e o homem que ele foi é um negócio para você ter uma estátua do cara em cada esquina do Brasil. E pouca gente conhece, sabe? Nem a história, muito menos o nome, né? E assim, tem uma máxima da publicidade que diz que o que não é visto não é comprado. E os nossos jovens, principalmente as crianças nas escolas, os adolescentes, eles não têm um espelho para onde se olhar e ver. Eu até costumo exagerar que muitas vezes a primeira coisa que deveria ser trabalhado quando as crianças chegam na escola, principalmente as afrodescendentes e as negras, é a autoestima. Porque eles já chegam derrotados. Já chegam... E pior ainda, quando você ainda estrebucha, dizem que você está fazendo mimimi. Né? Sabe? Eu até botei no meu Face hoje que mimimi é aquela dor que só dói nos outros. Né? Aí todo mundo acha que a gente está fazendo mimimi. Não é uma questão de reparação histórica. A propósito do André Rebouças, se o projeto de emancipação dos escravos tivesse sido o que ele entregou na mão do imperador e do Congresso da época, tudo seria diferente, porque ele propunha não só soltar os escravos, isso não resolveu nada, pelo contrário, criou um cabedal tão grande de desigualdades que está se refletindo até hoje. Né? Até um refrão de um samba da Mangueira que exemplifica isso à perfeição, né? Que diz que livre do açoite na senzala, presa à miséria da favela. Né? Nada mudou. Ainda tentaram fazer o processo argentino aqui, né? Porque não sei se vocês sabem, até o início do século XIX, 1/3 da população de Buenos Aires era de negros. Né? E aí foi feito um trabalho muito bem feito de limpeza étnica. Isso é ironia, viu? Sabe? Primeiro, prometeram, sempre assim, né? Prometem aos negros que se eles lutarem pela independência da Argentina contra os espanhóis, eles se tornarão independentes. Aí deram lanças e facões para eles, né? Os espanhóis fizeram a festa, né? Com certeza. Depois, ao contrário do senso comum que diz que os soldados negros que foram para lutar na Guerra do Paraguai foram brasileiros, não, tinha muita argentina. Aí morreram todos também, claro, né? Ou boa parte deles. E, finalmente, o resto morreu numa epidemia que teve num bairro de Buenos Aires, que foi convenientemente isolado do resto da cidade. Né? Os que sobreviveram, acho que foram parar no Paraguai, onde tem alguns afrodescendentes. Né? Então, para mim, o André Rebouças propunha uma reforma agrária junto com a libertação dos escravos. Mas ele foi, obviamente, ignorado, né? Sabe? Porque ninguém estava interessado. Tanto é que se propunha, logo depois na República, que havia muitos adeptos da eugenia, e eles propunham que fizessem, entre outras coisas, trazer imigrantes europeus para cá para embranquecer a sociedade. Né? O Silvio Romero, por exemplo, dizia que a gente deveria não combater a miscigenação, mas, pelo contrário, estimulá-la, porque a longo prazo todos seremos brancos. Né? Opa! Obrigado. Assim. Roberta, queria a gente voltar um pouquinho aqui também. Acho que o professor está trazendo uma série de dados para a gente pensar também de forma concreta esses elementos, essas diferentes formas desse feminicídio. Boaventura de Souza Santos, aqui eu coloquei erroneamente no primeiro momento Ramos, mas Boaventura de Souza Santos, né, traz esse termo do epistemicídio. Eu queria, Roberta, que tu pudesse falar um pouquinho também dessa abordagem da formação da literatura afro-brasileira, a gente pensar também como é que é essa abordagem, né, a partir de linguagem e estética. Tu já falou um pouquinho na abertura, mas queria que tu explanasse também um pouco dessa reflexão que a gente está trazendo a partir dos textos básicos. Ali, os textos básicos, assim como da bibliografia, os escritores que tu aborda, né? Tem ali escritores do gênero narrativo, tem alguns do gênero lírico também, enfim. Fala para a gente desses desdobramentos do curso A Formação da Literatura Afro-Brasileira a partir da linguagem e estética e dessa valorização da produção literária negra.
eu pretendo trabalhar no curso, né, com as bases que deram, né, as bases dos primeiros escritos negros que se teve no Brasil. A princípio, é isso que nós também precisamos entender, em que momento essa literatura se constrói, por que ela ficou tanto tempo apagada, né? O Júlio já falou algumas coisas ali com relação à nossa abolição, que não foi liberdade. Eu nem sei que nome se dizer isso, mas aí ultimamente eu tenho visto e pensado que o nosso grande inimigo, né, o grande inimigo do negro foi o analfabetismo, foi o impedimento da população negra para chegar nos bancos escolares, né? Desde 1834, que a Constituição permitia a entrada de todo cidadão na escola, desde que não fosse negro, né? Ou se fosse assim, poderia até entrar com a autorização do seu proprietário, tinha que ser à noite, tinha que aparecer um professor que tivesse disponibilidade. Então, não tem como pensar na formação dessa nossa literatura, na construção dela, sem pensar nesse cidadão excluído da escola. Porque nós só vamos ter eu não vou falar tudo assim, porque eu vou deixar mais para o curso, né, também, mas nós vamos ter um contingente maior, né, de negros na rede pública, estudando, até porque foi no momento que ela se tornou mais universal, a rede pública, praticamente, assim, em 70, que foi logo ali, metade do século, segunda metade do século XX, né? E não se pode também dizer que hoje a gente tem um contingente satisfatório de alunos negros nas escolas, porque eu sou professora da rede pública, eu sei o que eu tenho dentro da sala de aula e que não é diferente do que acontece no restante do país, né? E para se pensar, e também levando em consideração, eu não tenho como fugir da minha formação candidiana, né? Porque foi essa formação que eu tive no meu curso de graduação, né? Que, tirando os seus limites, né? Que o Antônio Cândido fala na formação da nossa literatura brasileira, branco-brasileira, que é o que o professor Ronald denomina, né? Ele também está na bibliografia. Eu acho ele um ensaísta de primeira, né? Nessas questões assim dessa literatura. Se teve essa literatura que se formalizou, que foi oficial, é porque tem uma outra que ficou meio que escondida, né? Então, o trabalho de entender como é que essa literatura se dá, ela precisa passar, né? Em que momento o negro chega na escola? Como é que se deu essa formação? Quem lia e quem escrevia, né? Claro que a gente tinha um índice imenso de analfabetos no país, tanto de brancos e negros, né? Mas focar na literatura, nos negros que não tiveram esse acesso, aqueles que puderam, né? Aqueles que eram autodidatas. Tem que ter esse olhar. Eu me vejo sempre como uma pesquisadora, essa é a minha função dentro da universidade pública. E aí nós começamos a observar, buscando informações, né, que até o momento que eu saiba, nós temos uma escrita, né, que em alguns poemas, em alguns, não são todos, em que o Domingos Calda Barbosa se posiciona, claro que ele desconhece a literatura afro, né, mas ele se reconhece como um mestiço porque a mãe era branca, né? Não, a mãe era negra e o pai era branco. Mas ele se reconhece porque ele é lembrado dessa situação, que ele não é que ele não é um negro, mas ele também não é um branco que faça parte da classe dominante do país daquele momento. E isso ele retrata em alguns poemas. Então, a linguagem que ele utiliza ali, ela é completamente diferente da linguagem do
Bocage daquele momento, né? Agora é tanto nome de autor que eu não consigo me lembrar, às vezes eu me esqueço. Então, nós vamos ver também que, assim como ele, eu estou lendo muito devagar, saboreando o livro que é a biografia do Domingos Calda Barbosa, se eu não me engano, eu acho que é só essa que tem do Tinhorão, não sei, prof. Fischer, se tu lembra de mais alguma, mas é essa que eu encontrei, que foi indicada pelo meu orientador, né? E que ali a gente vai ver duas propostas estéticas dessa literatura do Domingos Calda Barbosa, porque ele também vai escrever, né, com aquela linhagem europeia daquele momento e, ao mesmo tempo, né, com viola de Lereno, nós vamos ver recursos estéticos muito voltados no ritmo do tambor, né, de elementos que vão lembrar as origens da onde veio a mãe dele, que ela era uma africana, eu só não sei de que parte da África, né? No século XVIII nós teremos o Domingos Calda Barbosa, e que também é pouquíssimo lembrado na literatura, pouquíssimo, a gente passa rápido, né? Tanto é que material tem muito pouco a respeito dele, tem pouquíssimo material. Não sei se tu tem conhecimento, Júlio, de alguma... Eu vou pedindo mais informações, porque a mim também interessa, mas até o momento a gente tem ele no século XVIII. Depois, no século XIX, né, nós vamos ter outros personagens, outros escritores que vão ter um certo destaque. É no século XIX que a gente encontra Maria Firmina dos Reis, né, que é a nossa primeira romancista, por mais que as pessoas queiram dizer que alguém lá em Santa Catarina escreveu... tem outros escritos de mulheres, mas romance, até o momento, é só o dela. Houve uma tradução feita lá em Portugal, né? Uma brasileira fez uma tradução de um romance, ela estava lá em Portugal, e depois me parece que em Santa Catarina, não sei, eu não tenho os nomes aqui, eu tenho no material aqui, eu quero fazer propaganda, que esse foi meu livro que foi lançado na semana passada, e aqui tem todos os nomes, né? E tem toda essa perspectiva do renascimento, da luz que se dá para essa literatura. Eu não gosto de usar o resgate de escritores negros, porque a gente não está tirando eles dos lugares que eles ocuparam, a gente está dando luz para eles, né? Eu acho, assim, eu penso, a gente está iluminando essas obras que foram escritas. E aí nós temos a Maria Firmina, que é uma descoberta recente também, né? Que é uma descoberta recente. Na verdade, eu descobri a Maria Firmina há 5 anos, eu acho, há 5 anos, né, na minha pesquisa de mestrado, e a princípio a gente sempre faz uma leitura, eu penso, né, que é uma das coisas que eu também vou abordar no nosso curso, que tipo de recepção e quem são os leitores para essas obras. Porque penso que tem a diferença entre a fruição e o prazer, né, na obra. A fruição, tu vai buscar o que está subentendido, né, naquele texto, que é o que acontece com a obra da Maria Firmina, que é o que acontece com a obra. E levando em consideração também os conceitos de literatura negro-brasileira, afro-brasileira, a Firmina não se utilizou dos critérios utilizados pelo professor Eduardo de Assis, né, para identificar a questão estética desse texto. Ali o que ela apresenta, na verdade, é um ponto de vista que não se teve até então na literatura, né, que é dar o protagonismo para o personagem negro. Ela inicia a obra com aquele escravizado que é o Túlio, e que ele já entra apresentando... ele vai modificando, né,
toda a estrutura dos romances que eram produzidos naquele momento. Sim. Não há uma escrita assim que você possa definir como negra, né? Até hoje mesmo, isso é um processo a se construir. E, assim, é difícil você imaginar que houvesse no Brasil, naqueles tempos, século XIX, uma grande quantidade de escritores negros, que os que escreviam e publicavam eram negros de uma certa classe. Por exemplo, os Rebouças não eram negros como o Machado de Assis foi, que era de pais pobres, e com muitas dificuldades. Eles eram de outro. E havia uma coisa que é o grande entrave até hoje no Brasil, que é a questão da distribuição, né? As pessoas, por exemplo, o Brasil é gigantesco e naqueles tempos as pessoas que queriam ir para o Maranhão do Rio de Janeiro, elas não iam por terra, eles iam por barco. Né? Então, a distribuição, a disseminação de literatura era muito... Para você ter uma ideia, no final do século XIX, só 6% de pessoas liam no Brasil, e desses 6%, um contingente de 2,5%, até 3%, a metade, lia, mas em francês, porque os livros vinham da França. Né? Porque era mais fácil produzir fora do que aqui. Por isso que eu digo que não tem como entender a nossa literatura sem passar por essa história de como o negro tinha o momento que ele começa a ler e a escrever. Porque quando se lê Maria Firmina num primeiro momento, e se a gente vai ver a recepção dessa obra com quem está na academia, que tem uma teoria e está acostumado a ler livros com um olhar completamente eurocêntrico, tu vai trabalhar e tu vai ler essa obra apenas com um olhar de historiador. Fala sobre a abolição, entre aspas, é o primeiro romance abolicionista, mas tem toda uma estratégia nessa obra. Tem toda uma estratégia. Né? Diferente dos... sim. Se ela... quando se olha, eu todo um livro cheio de encaixe, eu também li assim, tem toda uma proposta romântica, né? Mas já no prólogo, ela já vai se utilizando de recursos, né? Para poder dizer o que ela quer lá no início. Ela pode não ter se utilizado de uma linguagem que represente a negritude daquele momento, os negros daquele momento. Mas ela tem a temática que ela inova uma temática, ela inova a questão do espaço, ela tem um olhar para a natureza do país naquele momento, que a gente não pode dizer que é uma natureza, que é um bucolismo, que é não pode, ela tem um processo ali de movimentação, de mudança de natureza daqueles personagens. Eu faço essa leitura depois de ter lido a Firmina umas 4 ou 5 vezes, porque isso também, a gente precisa ter sensibilidade, né, na hora de ler essas obras, porque ela não é a mesma obra, mesmo que tenha sido do período romântico, que ela seja contemporânea do Gonçalves Dias, enfim, né, dessa gama de escritores que a gente aprende, ela destoa por completo, porque ela sabe se utilizar daquela linguagem romântica daquele momento e até meio europeia, mas para contar uma história. Né? Ela desafia aquele momento, aonde que, na verdade, ela vai mostrar, né, a diferença entre o que é abolição e o que é a liberdade e o que é a alforria. E eu sempre penso que ela só não foi mais longe, né? Claro, ela não vai me dizer, mas eu lembro, ela só não foi mais longe porque talvez pudesse ter um problema bem sério. Mas o personagem que dá todo o enredo da obra é o escravizado. Talvez seja a grande diferença da singularidade da obra dela, é que ali, pelo menos, você tem o escravizado em sua visão mais real, diferentemente da literatura feita naquela época, que você tinha o negro
dentro de estereótipos, né? Por exemplo, o Amaro e a Rita Baiana, o Amaro do Bom Crioulo e a Rita Baiana do Cortiço, são olhados pela pretensa lubricidade que se pespegou no povo negro, como se... que é um tipo de visão que até você vai na Europa, você vê assim, aquela visão da erotização do negro, ou assim, do negro sem personalidade, como a Bertoleza do mesmo Cortiço, que é apenas um burro de carga, só trabalha, não tem afeto, não tem carinho. É diferente dessas narrativas que envolvem o escravo, claro. né? Completamente diferente, né? Até porque a Isso. nossa literatura negra, eu considero que o contexto, né, principal é o negro centro, é sujeito, não visto como objeto, né? Sim, Porque isso aconteceu na literatura escrita, né? sim. Essa é a grande diferença, na minha opinião, da Maria Firmina. O negro é naturalizado como ser humano, né? Jamais se pensaria, né? Às vezes a gente ouve, mas a gente já fala os personagens negros, né? Não, são personagens objetos. A gente está falando de sujeito protagonista nessas obras. E depois a gente também vai ter eu inicio e considero que essas escritas, elas, levando em conta, né, essa teoria da formação, isso seriam as nossas manifestações literárias, né? Maria Firmina, depois os contos do Paula Brito, que são excelentes, que o Paula Brito também ousa nos seus contos, né? E já em trabalhar com a questão do adultério, com a questão do posicionamento da mulher que vai contra, né? Que desafia os mandatários daquele momento, né? O patriarcado. Eu não lembro agora, não sei se vocês lembram, em que ano foi lançado Madame Bovary? Porque não sabe? Tu não sabe? Não lembro. Procura aí, prof, para mim, por favor. Porque esses contos do Paula Brito, que é Mãe, Irmã e o 1856. 1856. E 56. O Paula Brito já lança essa temática, e o Paula Brito é um escritor negro, né? O cara que deu um emprego, teve uma congregação de literatos, de pessoal que escrevia, né? Tantos negros e brancos, editou livros de Joaquim Manuel de Macedo. Essa era a função dele, mas ele escrevia também. E eles abordam o adultério em 1834. E a forma como ele apresenta a mulher brasileira, né? Ele diz, eu não vou fazer, né? Não vou compará-la com aquela loira, né? Europeia. Ela não tem ela não é rosada, ela não tem cabelo loiro, mas ela não é cor de carmim, mas tem um cabelo preto. Vai apresentando a mulher brasileira de forma muito respeitosa, né? Sem caricaturar e sem colocar a mulher como objeto do homem, como a gente via. Tanto é que a mulher da onde chega, não vou contar, porque eu tenho mania de contar as histórias, e depois as pessoas não leem, né? Porque eu já contei isso aí. E aí eu acredito, e tem a Alta de Souza também, que ela era uma poeta, de uma classe, ela era mestiça, né? Tinha uma situação socioeconômica bastante confortável, faleceu muito cedo e que tinha uma certa dificuldade nisso que tem na Pretinha Eu, né? De se enquadrar e se achar quem de fato ela era, se era qual era o lugar dela naquela sociedade. Mas, enfim, ela tem uma passagem muito rápida na literatura. Como é que é o nome do Luiz Gama também? Está escrevendo no mesmo momento que a Maria Firmina, no Rio de Janeiro, em 1859. Deixa eu ver quem mais tem. Que ele
tem, na verdade, é o texto lírico, né? Então, Exato. nós podemos, né? Podemos, porque nós estamos estudando a nossa história, mas nós podemos apresentar esses e outros como essa manifestação literária, né? Eu não costumo falar no Machado de Assis, nem no Cruz e Souza, nem no Lima Barreto, nos trabalhos que eu faço, né? Porque eles já estão canonizados, né? Eles já estão nos manuais de literatura, eles já estão em vários locais, claro, precisam ser mais estudados. Esses dias eu falando com o professor Sérgio Gonzaga, né? A Carolina Maria de Jesus entrou na universidade pelo vestibular, a Maria Firmina, agora a Conceição Evaristo, e ainda não se teve uma obra do Lima Barreto, né? Porque há obras que elas só vão ser lidas na escola ou em cursos como esses da Escola de Poesia, né? Para isso a Escola de Poesia está aí também para dar todo esse suporte para o leitor, né? Esse novo leitor, o leitor profissional, o leitor comum, mas enfim, vai estar dando essa oportunidade. E aí, o que vem posterior a isso? Claro, tem o Machado, tem essas, né, que eles vão produzindo esse tipo de literatura. Mas nós vamos ter um boom, e nesse meio tempo, nós temos todo o processo do movimento negro, com a imprensa negra, né? E essa sedimentação, ela vai ter força com a produção e criação dos cadernos negros, porque ali nós vamos ter uma literatura negra, escrita por negros, para ser lida por negros. Isso vai. O seu Oswaldo de Camargo está presente, o Cuti, que está até hoje nos cadernos, o seu Oswaldo se afastou, né, por questões que também não sei, não vem ao caso, mas ali nós já vamos ter Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo, a Carolina já surge nesse meio tempo, em 1960, né? 59, 60, a Carolina já está escrevendo, e aí tudo isso vai acontecendo, né? E aí, em 1970, nós vamos ter essa produção. Ali nós podemos dizer que é uma formação que já se está acontecendo por vários motivos. Por essa pluralidade de textos publicados, poemas, contos e romances, né? Essa produção vasta dos cadernos negros, e o nosso contingente de negros já estão alfabetizados, já estão lendo. Temos o teatro experimental negro, né? Que além de trabalhar com essa questão da arte, ele teve um papel pedagógico muito importante, porque ele sabia quem seriam esses atores. Quem seriam esses atores, né? Eram os garis, eram as empregadas domésticas, né? Eram todos os negros que tinham esse subemprego, não desconsiderando as lavadeiras, a minha avó lavava para fora, eram os serviços que tinham para nós nesse momento. E aí o teatro também vai dar esse suporte para essa população aprender a ler, escrever e ter acesso à leitura. Tudo isso acontece para que hoje a gente tenha essa gama de escritores produzindo, né? Aí no Rio Grande do Sul, o Ronald, o Luiz Maurício, a Fernanda, o Jefferson, a Eliane, tem o Oliveira Silveira, e tem um outro escritor, enfim, tem vários, tem o Júlio, né? Que agora nos disse, e é escritor, e nós temos, e tem o Marlon Pires Ramos, né? Que eu conheço pessoalmente, tem o Faleiro, enfim, a Ana Gomes, a Lilian Rocha, a Thais Min, né?
Mas nós Do ano que temos são de... todos, né? Vários. E tem o Júlio. E também nós temos uma outra questão que o Júlio levantou agora e que o Ronald também aborda, né? Essas várias posições do escritor. Porque não é porque ele é negro que ele tenha que ter essa marca para dizer, para falar nas suas origens, né? Ele não tem esse compromisso. Ele pode fazer essa opção, ele pode ser somente o escritor, né? E tentar fazer poemas experimentais, outros tipos de análise. O Júlio tem livros, né? Me ajuda aí, Júlio, se eu não estou... Porque assim, eu sou um escritor profissional, né? Então, um escritor profissional não pode ter nichos, né? Ele tem que atender a N. Eu tenho em torno de 40, 50 livros que falam dessa questão mais presentemente seja da questão do negro como histórico, personagem histórico, seja dos problemas do negro na sociedade brasileira e dessa cultura africana que pouca gente ainda conhece. Deve dar em torno de uns 40, 45 livros, né? E o restante são uma miscelânea que tem tudo, inclusive encomendas. Eu acabei de entregar um pacote com adaptações de Shakespeare. Eu sou um escritor negro que adapta Shakespeare nessa hora. Eu não sou um escritor negro que escreve sobre questões negras, né? Até, inclusive, eu queria pontuar, né? Que, assim, diferentemente dos americanos, porque até no período da escravidão, existiram vários escravos e ex-escravos que escreveram sobre a sua condição. Então, essa questão de criar uma literatura eminentemente negra, ela é muito mais antiga nos Estados Unidos, porque Frederick Douglass e outros, Bacacqua e outros tantos autores, né, escreveram sobre a questão. Né? E a autobiografia do poeta escravo Mansano, né? Mas o que tu está falando é uma verdade. Eu tenho esse, né, que é do cubano, que é uma história belíssima e que foi chegar em Cuba agora no século XX, se eu não me engano, a obra traduzida, né? Nós temos o Madison Washington, né, o escravo heróico, que é do Frederick Douglass, mas todas essas obras, e tem um outro aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar, que é da Harriet Wills, que é Quadros de uma Escrava, que esse foi o primeiro escrito por uma mulher escrava. Nós temos muita autobiografia dos norte-americanos, até porque eles têm outra história. E eu esqueci também de falar no Lino Guedes, né? Que também foi um escritor incansável, que vai estar que eu também vou abordar nas obras. E nós temos pouquíssimo material do Lino Guedes, pouquíssimo. E ele tem uma obra que eu estou atrás, que ele escreveu sobre o que está escrevendo em 1859, lá no Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar. Ai, eu estou tão cansada que eu me esqueci o nome, o Luiz Gama. Luiz Gama. Ele tem um texto que é muito antigo, óbvio, né? Sobre o Luiz Gama, que eu já vou procurando para ver se eu acho. A última obra dele é O Canto do Cisne Negro, que é de 1922, né? Uhum. E até agora ninguém reeditou. Faz horas que alguém tem que reeditar essa obra do Lino Guedes. Nós também temos pouquíssimo material a respeito dele. E ele tem uma poesia também bastante engajada. Quando eu falei nessa formação, professor Richard, né? O professor Richard, eu esqueci de pautar ali a Carolina, porque foi com ela que eu me dei por conta de como a obra Quarto de Despejo estava sendo lida até então. Sim. E eu também aprendi. Hoje tem alguns estudos, né, mais profundos da escrita da Carolina, e uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma professora da universidade, a Germana Henriques, né, que ler Carolina, a gente tem que ler com outros olhos. A gente tem que aprender a ler aquela obra. Porque
a gente vê a crítica dizer que ela não passou de um relato, né? Por isso que ela não fez sucesso no Brasil e é estudada até hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, o Diário de Bitita, que tu, Júlio, me presenteou, lembra? Tu me mandou o Diário de Bitita, né? O Diário de Bitita foi publicado na França primeiro. Então, a edição que a gente tem no Brasil é uma tradução francesa. E quando se fala na Carolina, se fala na mulher negra, mãe solteira, favelada. Olha aqui o que ela diz, o que ela deixa de falar. Mas eles não fazem uma análise da obra, né? Da arte que a Carolina se utiliza para fazer aquela poesia que está dentro do quarto de despejo. Isso me chamou muita atenção. Por isso que essa é a minha proposta, de tentar fazer uma leitura que se trabalhe mais a questão estética e literária das obras escritas por homens e negros no Brasil, porque eu ainda acredito, né, que seremos nós que vamos fazer isso. Somos nós que vamos fazer isso. Estudantes negros e estudantes negras, professores negros e professores negros, né? Acho que nisso a gente está unido, mas acho que a gente precisa avançar nessas questões na leitura, que eu pretendo fazer e trabalhar e usar o teu livro, Júlio, o Encontro com a Liberdade, que eu acho que ele é muito próximo das coisas que eu pesquiso, de que eu trabalho, né? E da Pretinha Eu. Pretinha Eu lembra o filme um documentário do Joel Zito Araújo, A Negação do Brasil. Tem uma personagem que faz aquele questionamento ali. Ela, na verdade, ela não é aceita por um papel. A gente já passou do horário, eu acho. Professor Richard. Gente, estamos conversando com a Roberta Flores Pedroso, que está aqui explanando, junto com o Júlio Emílio Braz, esse sensacional escritor brasileiro, a formação da literatura brasileira, linguagem e estética. A gente teve aqui alguns comentários, eu vou chegar aqui nos comentários. A Lúcia Helena dos Santos, ela comentou também sobre os acontecimentos relacionados ao João Alberto Silveira Freitas. Também a Fernanda Torino disse assim: essa dupla é maravilhosa. E a Marcela Vilabeja, parabéns pelo novo curso. O pessoal está acompanhando aqui no chat as discussões na página da Escola de Poesia. As informações igualmente estão aqui, as informações no chat sobre o curso. E o curso é ministrado pela Roberta Flores Pedroso. O início 19 de janeiro e se estende até o dia 24 de fevereiro de 2021, sempre nas terças e quartas-feiras, das 19 às 20 e 30 horas. Aqui o pessoal já pôde ter uma ideia do que vai ser abordado nesse curso, a importância da incorporação dessas epistemologias negras ao corpus da historiografia cultural brasileira, de uma forma muito mais ampliada, e, obviamente, vendo isso sobre o enfoque da historiografia literária. Esse cânone eurocêntrico não nos basta. Essa formação da literatura brasileira, levando em conta a influência, sobretudo ibérica, mas também europeia, ela não dá conta do que é a complexidade dessa literatura, dessa formação étnico-cultural da brasilidade. Portanto, a necessidade dessa incorporação urgente desses saberes, dessas epistemologias negras vistas sobre o enfoque da linguagem e da estética. Essa é a base do curso da Roberta Flores Pedroso. A gente vai se encaminhando para o final. Eu gostaria que o professor e escritor Júlio Emílio Braz, esse nosso griot, pudesse fazer as suas considerações finais e, na sequência, também a Roberta pudesse falar aí as suas considerações finais. É a live da Escola de Poesia. Estamos aqui falando do curso A Formação da Literatura Afro-Brasileira, Linguagem e Estética, com a ministrante, a Roberta Flores Pedroso, que eu tive a honra de ser professor dela. Mas isso não tem importância. O mais importante é
o curso vai de 19 de janeiro a 24 de fevereiro. Professor Júlio, por favor, considerações finais. Bom, assim, bem rapidinho. Eu acho que as vivências narradas, elas são o pontapé inicial da construção de uma literatura com eminentemente viés afrodescendente e com uma linha original de negros. Então, a Carolina foi o pontapé inicial, como nos Estados Unidos também, muitos dos testemunhos de escravos e ex-escravos formou o que hoje é o James Baldwin, o Richard Wright e a Toni Morrison, esse pessoal todos que são autores negros com uma escrita muito pessoal, né, dentro de cânones específicos, né? Então, assim, começa com a narrativa, igual antes de a gente escrever, a gente contava na beira da fogueira, né? Então, é por aí mesmo, a gente está a caminho de construir, mas é uma obra de construção, a literatura afro-brasileira, né? Ela está começando agora, até por essas coisas todas que a Roberta falou, de a demora da educação como um direito de todos, um direito universal de todos no Brasil. Os negros começaram a partir da década de 70 e a gente comemorou em 94, se não me engano, todas as crianças dentro da sala de aula, uma coisa que 100 anos antes já tinha acontecido nos Estados Unidos, só para sentir como é que são as dificuldades para se criar essa literatura eminentemente afro-brasileira, né? Eu quero agradecer de novo, Júlio, muito obrigada. Eu sempre faço questão de falar assim na influência que o Júlio teve na minha formação docente, né? E no trabalho que eu pude fazer com os meus alunos durante muitos anos lá em Camaquã, com as obras dele, né? Porque eu grudei no pé quando ele ia, eu ligava para saber, né? O que tu vai pensar? Manda para eu ler primeiro. Eu tinha uma vontade, eu quero ler primeiro. Aí compartilhava com as crianças e eu sempre, graças a Deus, assim, fui muito feliz nessas atividades, assim, né? Porque eu também acredito que quando se tem não ser receita para formar a leitora, a gente tem que gostar da leitura, a gente tem que se interessar, tem que ter amor, né, para poder trabalhar e passar isso para os demais, né? E eu quero convidar o pessoal para compartilhar comigo na escola de poesia. Eu acho que vai estar muito legal. Tem vários livros que nós vamos analisar e nós vamos ler textos assim que estão um pouquinho distantes da gente, que às vezes não, algumas editoras, enfim, cada editora tem a sua preferência, né? Mas muita coisa para se entender a nós, e é como o Júlio diz, nós temos uma literatura que ela parte também de vivências, né? A própria Conceição Evaristo começa assim, nós vamos ler a Geni Guimarães, nós vamos ler a Toni Morrison, que está aqui, né? Tem a obra, a história do escravo norte-americano, escravo heróico, que é uma ficção, mas nós temos da Harriet ali, que é uma história real. Eu vou dar uma passada pelo A Casa do Pai Tomás, que o Júlio já leu, tem uma das primeiras edições, ele me disse, né? Para poder trabalhar também com a Maria Firmina. Tem muita coisa legal que vai acontecer para a gente poder discutir, porque as coisas vão acontecer dessa forma, a gente está fazendo história, né? E acho que vai ser bem legal. E, professor Richard, é um prazer sempre te ver. Também o meu professor também me visita lá em Camaquã, também já fez trabalho com as escolas lá. Sempre é uma sucessão, né? Obrigada, né, por estar junto, orientando nesse trabalho. Quero agradecer a Eliane o convite. Acho que vai ser bem legal esses encontros. Espero vocês aí, meninas e meninos. Obrigada, prof. Eu tive a sorte e a honra de participar de uma feira do livro em que o Júlio Emílio Brás estava lá. Ele fez uma atividade logo antes da minha, no teatro lá em Camaquã. Eu assisti a atividade dele e depois já fiz a minha atividade no mesmo dia, no mesmo turno. Então, a gente já esteve junto, ele não se lembra de mim, mas eu lembro dele, pela sua infância enquanto escritor, e por nós termos partilhado o mesmo evento lá em Camaquã, em função do convite dessa figura sensacional, que é uma ativista cultural, que é a Roberta Flores Pedroso. Então, para mim, uma honra reencontrar o Júlio, reencontrar a Roberta também, chamar a todos, todas e a todos
para o curso A Formação da Literatura Afro-Brasileira, Linguagem Estética, ministrante a Roberta Flores Pedroso. O período vai ser de 19 de janeiro a 24 de fevereiro de 2021. Os links estão aqui no chat da Escola de Poesia, para o pessoal poder ali preencher o formulário Google e receber mais informações e já se inscrever desde agora, já poder garantir, né, a sua inscrição. Às terças e quartas-feiras vai se realizar o curso, sempre às 19 horas, às 20h30. Serão 12 encontros para perscrutar a formação da literatura afro-brasileira. Agradecer também a Nathalie Weber, a Saia Rodada Comunicação, que tem feito um trabalho fantástico aí nas redes da Escola de Poesia. Agradecer a Sabrina Hortácio, que também está junto com a gente no operacional dessa live. E agradecer aí a Eliane Marques, né, a coordenação editorial da Escola de Poesia. A Escola de Poesia sempre trazendo essa temática, a valorização da cultura negra e, efetivamente, falando com atitudes. Escola de Poesia falando com atitudes. Letras negras não passarão em brancas nuvens. E esse curso, A Formação da Literatura Afro-Brasileira, Linguagem Estética, é uma prova cabal e concreta desse pensamento da Escola de Poesia. Agradeço a todos, tenham aí, e a todas e a todos, tenham um ótimo sábado, assim como um ótimo final de semana. Um abraço e até breve. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Nada. Adorei. Obrigadão, Júlio. Tchau, prof. Tchau, tchau para todos. Bom fim de semana.